Olá pessoal, começando mais um vídeo da semana sobre vetores, na nossa quinta semana de aulas, e hoje eu vou falar sobre o módulo de um vetor em R3. No último vídeo eu falei do módulo de um vetor em R2, e analogamente a gente vai fazer a mesma coisa aqui, aplicar o teorema de Pitágoras e obter uma expressão equivalente para calcular o módulo de um vetor em R3, tá bom? Então, um vetor em R3, o que significa isso? Que é um vetor definido por um termo ordenado que tem abscissa, ordenada e cota, né? Então, eu peguei um vetor V arbitrário de R3, com abscissa, ordenada e cota, e fiz o desenho dele aqui bonitinho no sistema tridimensional de coordenadas retangulares. Não é isso? Bom, como é que eu calculo o comprimento desse vetor, ou seja, o tamanho desse vetor? Para calcular o tamanho desse vetor, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. Então, observe bem o que eu vou fazer. Primeiramente, considere o seguinte. Vou fazer aqui um triângulo, tá? Que está no plano XY. Tá? Então, a gente tem os eixos X, eixo Y e eixo Z. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas e eixo das cotas. Então, eu fiz um triângulo no plano XY. E nesse plano XY, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu sei que o comprimento desse pedacinho daqui até aqui vale x1, porque o meu vetor tem a abscissa x1. Então, o tamanho desse pedacinho é x1. O tamanho desse pedacinho aqui no eixo y é y1, porque o meu vetor tem a abscissa y1. Então, o tamanho desse pedaço é y1. Então, o tamanho desse pedaço aqui, consequentemente, também será y1. Se você observar, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Em que eu tenho um cateto que é x1, um cateto que é y1 e tenho uma hipotenusa. Tá? Então, olha só, essa hipotenusa eu vou chamar de A. Como é que eu calculo a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui? Para calcular a hipotenusa do triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto x1 ao quadrado mais o outro cateto y1 ao quadrado. Ou, pegando o quadrado do A e passando para o outro lado na forma de uma raiz quadrada, teremos que o A é raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Tudo bem? Então, eu achei o A. Agora, vamos olhar outro triângulo retângulo aqui dentro também. A gente tem esse triângulo retângulo que está em pé aqui. Vamos ver se eu consigo sinalizar aqui. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo é retângulo porque esse ângulo é de 90 graus. Mas, professor, não parece que o ângulo é de 90 graus. Não. A gente tem um ângulo de 90 graus ali sim, mas ele fica difícil de ser visualizado porque a gente desenha o eixo X na diagonal. Lembre-se, em R3 ele está falando do quê? Do espaço tridimensional, né? E aí, como é que eu desenho um espaço tridimensional num quadro, sendo um quadro bidimensional? O quadro só tem duas dimensões, comprimento e altura. E é por isso que a gente desenha esse eixo X inclinado. Esse eixo X, na verdade, deveria estar saindo do quadro de forma ortogonal ao plano YZ. Ele deveria ser o eixo X saindo assim, tá? Saindo do quadro ortogonalmente ao plano YZ. Mas como isso não é possível, então a gente desenha o eixo X inclinado, tá? Então, é por esse motivo que, olhando, parece que esse ângulo não é um ângulo reto, mas sim, ele é um ângulo reto, tá? Então, veja bem, tem um triângulo retângulo aqui, pintado em azul, o A é um cateto, esse é outro cateto, e o módulo do vetor Z é a hipotenusa. O módulo do vetor V é a hipotenusa, certo? Bom, eu sei que o A é um cateto. Eu preciso saber qual é o tamanho dessa altura aqui, desse outro cateto. Essa altura é a mesma altura Z1, que é dada pela cota do vetor. A altura Z1, ou seja, o comprimento daqui até aqui, ó, é Z1. Esse comprimento é o mesmo comprimento dessa linha e é o mesmo comprimento desse cateto. Então, o comprimento daqui até aqui é Z1. Então, aplicando o teorema de Pitágoras novamente, nós teremos que a hipotenusa, que é o módulo do vetor V,
ao quadrado, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto Z1 ao quadrado. Bom, mas eu sei que o A ele é dado por raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Então, eu vou pegar no meu segundo teorema de Pitágoras e vou substituir o resultado do primeiro. Tá? Então, isso vai ficar módulo de v ao quadrado é igual ao valor de A, que é a raiz de x1 mais y1 ao quadrado, raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado é o meu valor de A. Não é isso? Só que o A está ao quadrado. Então, essa raiz toda eu vou elevar ao quadrado. E, além disso, vou adicionar com Z1 ao quadrado. Bom, aqui o que eu vou fazer vai ser simples. Olha, eu vou cortar essa raiz por esse quadrado. Então, vai sobrar para mim módulo de v ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais e1 ao quadrado. Não é isso? Bom, como o módulo de v está ao quadrado, basta passar essa raiz quadrada para o outro lado. E aí eu vou obter módulo de v é igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais e1 ao quadrado. E essa fórmula é utilizada para calcular o módulo de um vetor em R3. Qual é a diferença dessa fórmula para a fórmula do R2? No R2 eu não tinha o Z1 ao quadrado. A fórmula era o módulo de v é raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Em R3 a gente tem o x1, o y1 e o z1. Não muda muita coisa, não é mesmo? Tá? Então, se eu tiver um vetor qualquer, imagina que eu te dou o vetor U, que tem a coordenada 2, 3, menos 1 em R3. E peço para você calcular o tamanho do vetor. Bom, você pode simplesmente desenhar esse vetor e aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes para conseguir calcular o comprimento dele. Ou você pode usar a fórmula diretamente. O comprimento do vetor U, módulo do U, vai ser a raiz quadrada de quem? A abscissa ao quadrado, x1 ao quadrado, mais o y1 ao quadrado, ou seja, a ordenada ao quadrado, 3 ao quadrado, mais a cota ao quadrado, a cota aqui é menos 1, então menos 1 ao quadrado. Perceba que eu coloco menos 1 entre parênteses. Tá? E aí, como é que vai ficar esse resultado? Vai dar raiz de 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e menos 1 ao quadrado dá 1. Somando isso tudo aqui, 9 mais 1 dá 10, mais 4 dá 14. Então, o resultado é igual a raiz de 14 unidades de comprimento. Então, o módulo do meu vetor U, que é 2, 3, menos 1, definido pelo termo ordenado 2, 3, menos 1, é raiz de 14. Então, ele mede raiz de 14 unidades de comprimento. Legal? Então, isso foi o módulo de um vetor em R3, definido por um termo ordenado. No próximo vídeo, estudaremos o módulo de um vetor em R3, só que agora um vetor em R3 que é definido por dois pontos em R3. Assim como a gente fez em R2, a gente vai fazer uma analogia também e trazer para o R3, tá bom? Então, bons estudos a todos e até a próxima videoaula.